Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o professor André, este aqui é o canal André e a Matemática. É um canal para quem ou ama ou odeia matemática. Se você está numa dessas duas situações, aqui é o lugar certo para você aprender um pouco mais sobre matemática. Esse não é um canal com fins lucrativos, então eu posso lhe garantir que em momento algum nos seus vídeos você terá comerciais e propagandas te atrapalhando. Isso não vai acontecer aqui neste canal. Só que eu preciso, portanto, pedir que você também colabore com a gente. Se você gosta do nosso trabalho, se você acha que o nosso trabalho é legal para você, foi útil para você, por favor, colabore com o canal. Aqui na descrição você vai encontrar as informações sobre como fazer a sua doação, tá bom? E bem, vamos falar de matemática? Hoje a gente vai falar sobre frações. Eu diria que hoje é a nossa aula introdutória sobre frações, conceitos mais básicos, né? Veja, não é porque um conceito é básico que ele é simples ou desimportante, tá? Então a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte. Quando o assunto é frações, em geral as pessoas falam, tá bom, eu sei o que é frações. O que às vezes é um grande engano. A pessoa sabe reconhecer o que é uma fração, mas ela não sabe direito o que é. Se tiver que definir, não consegue. Então, são coisas diferentes. Então eu vou pedir que você, por favor, me dê um voto de confiança, ouça o que eu tenho a falar a respeito de frações. É uma aula muito simples, muito curta, com os pontos mais importantes para esse primeiro contato. Vamos fazer de conta que você nunca viu frações na sua vida, tá? E vamos ver até onde a gente chega na aula de hoje. Bom, nós vamos começar. Eu sou partidário da ideia de que intuição em matemática é muito importante, mas às vezes, tão ou mais importante é você se apegar às definições. Eu vou mostrar para você o que está aqui no quadro. Isso aqui, eu considero isso aqui a melhor definição que existe sobre o que é uma fração. Fração é um número, já começa daí, que representa uma ou mais partes da unidade que foi dividida em partes iguais. Você fala, nossa André, que rolo. Como assim, né? Vamos ler de novo. Fração é um número. Então isso é a parte fácil que deu para entender. Que representa, é um número que representa uma ou mais partes da unidade que foi dividida em partes iguais. É um número que representa uma ou mais partes da unidade que foi dividida em partes iguais. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Imagine que você tenha uma barra de chocolate, tá? E imagine que você dividiu essa barra de chocolate, vamos colocar aqui mais ou menos, divide essa barra de chocolate em 3 pedaços iguais, tá? O que ele está querendo te dizer com essa definição? Ele está querendo te dizer o seguinte, que fração é um número que você vai usar para representar uma ou mais partes dessas em que você dividiu a sua barra de chocolate. André, não entendi. Ó, veja só. Essa história de unidade, você deve estar pensando, André, que negócio é esse de unidade, né? Vamos simplificar. Se eu chegar e te der uma barra de chocolate, considera que essa barra de chocolate é a unidade, é um todo. Quando você ouvir, o assunto é frações, quando você ouvir falar em unidade, associe unidade com um todo. Quer dizer, é a coisa completa. Perceba que se você tiver que medir uma quantidade grande de barras de chocolate, várias barras de chocolate, você vai usar os números inteiros e positivos, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, uma barra de chocolate, 2 barras de chocolate, 3 barras de chocolate e assim por diante. Em matemática, na vida, no mundo, quando você vai escrever sobre alguma coisa, matematicamente, você tem que usar um tipo de número adequado àquilo que você vai escrever. Então, por exemplo, se você vai para a Sibéria fazer um trabalho científico sobre temperaturas, muito provavelmente você vai ter temperaturas negativas, temperaturas abaixo de zero. Você vai precisar de números que sejam negativos. Você não conseguirá escrever sobre a temperatura da Sibéria usando números positivos, porque as temperaturas lá são negativas. Então você precisa de um tipo de número adequado a escrever sobre temperaturas abaixo de zero. Frações. Frações
A fração é um tipo de número que é adequado para quando você precisa se referir a um pedaço de alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, pense em unidade, pense em um todo. Quando você precisa falar sobre um pedaço de um todo, uma parte de um todo, você precisa de um tipo de número chamado fração. A fração, voltando, é um número, acabamos de ver, que representa uma ou mais partes da unidade que foi dividida em partes iguais. Pegamos um todo, pegamos uma barra de chocolate, dividimos no caso ela em 3 partes iguais, faz de conta que o desenho está exatamente igual. E como que nós vamos nos referir a uma ou mais destas partes? Através de um tipo de número chamado fração. O curioso é que toda fração, para ela ser escrita, ela exige 2 números. Nossa, André, mas que confusão! A fração é um número. E para escrever esse número eu preciso de 2 números? Ah, não é tão estranho assim, vai. Quer ver? Pensa assim, 1,5, 1,5. Isso é um número, não é? É um número. Você não usou 2 números para escrever esse número? Você não usou o número 1 e o número 5 para escrever o número 1,5, 1,5? Isso aqui não é uma novidade. Você precisar de 2 números para construir um tipo de número chamado fração. Esses 2 números, eles também são chamados de termos da fração. Tá? Guarda esse nome porque é um nome técnico. É importante você saber. São os termos da fração. Esses 2 números são os termos da fração. Importante. Esses números têm que ser ditos numa determinada ordem. A ordem desses números importa. O segundo número, desses 2 números, o segundo número nunca poderá ser 0. Tá? E você tem um jeito especial de escrever esses números. O primeiro número virá escrito acima do segundo número. Tá? E eles sempre virão separados por uma barra horizontal. Este primeiro número aqui recebe o nome de numerador. Em outra ocasião a gente vai ver o porquê desses nomes. Por enquanto apenas guarde que o nome dele é numerador. E esse número aqui de baixo se chama denominador. Tá? O que é o denominador? O denominador é o número que mostra em quantas partes iguais você dividiu a sua unidade, em quantas partes iguais você dividiu o seu todo. Nesse caso, por exemplo, 1, 2, 3. Você vai escrever na parte de baixo. Agora vamos supor que desses 3 pedaços aqui, eu queira ficar para mim com 2 deles. Então eu vou pegar para mim 2 desses pedaços. Tá? O número de pedaços que você vai pegar para você é o numerador. É o número que você vai escrever aqui em cima. Isto aqui é uma fração. Recapitulando, é um número que representa uma ou mais partes. Nesse caso estamos representando 2 das partes das 3 em que a unidade foi dividida. 2 das 3 partes em que a unidade foi dividida. De novo, 2 das 3 partes em que a unidade foi dividida. Isso é uma fração. Na parte de cima você vai escrever quantas daquelas partes serão suas, quantas te interessam, quantas você quer para você. E embaixo você vai escrever o número que representa a quantidade de partes em que foi dividido o todo. Ok? Isto aqui é o básico do básico do básico do básico que você tem que saber sobre frações. Como de costume, eu vou deixar agora 2 exercícios para que você fixe essa ideia. Vou colocar 3 exercícios, vai. Para que você fixe essa ideia
E as respostas estarão embaixo aqui da descrição, tá bom? Então, primeiro exercício. Vamos lá. Digamos que você tenha uma barra. Você dividiu ela em 5 pedaços. Primeiro exercício. Você dividiu essa barra em 5 pedaços. E desses 5, você quer ficar com 3. Escreva a fração que corresponde ao pedaço do qual você será dono dessa barra. Segundo exercício. Vamos supor uma pizza. Me perdoe, aqui minha pizza não vai sair redonda. Ela nunca sai redonda. Digamos que você dividiu essa pizza aqui, por exemplo, em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, você quer ficar com 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Escreva a fração correspondente ao pedaço da pizza que você vai ter. E por último, vamos voltar para uma barra de chocolate, por que não? Digamos que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, 6 pequenos tabletes. Você dividiu sua barra, o seu todo, em 6 pedaços. E desses 6 pedaços, você quer ficar com 3. Escreva a fração correspondente ao pedaço que lhe caberá nessa barra de chocolate. Essa aula é uma aula introdutória, são os conceitos mais fundamentais, então, por favor, resolva esses exercícios de fixação. Ah, eles são muito simples, André. Eu sei, mas resolva-os pensando nessa definição. Essa definição vai te ajudar muito. Não tire seus olhos dela, tá bom? As respostas para esses problemas estarão também na descrição. Um abraço para você, obrigado pela sua atenção e até a próxima.